Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jefferson Debus e te convido para juntos fazermos uma conclusão, um fechamento do estudo dos 10 mandamentos. A partir do estudo dos 10 mandamentos, nós podemos ver, aprender e relembrar que os nãos que nós aqui encontramos não são para nos prejudicar, tirar a nossa liberdade e tirar as coisas boas da nossa vida. Os nãos que nós aqui encontramos não são palavras de um tirano que quer nos escravizar e impor a sua vontade a bel prazer, sem se importar conosco, apenas para a sua própria felicidade. Muito pelo contrário. Os 10 mandamentos nos mostram que os nãos que nós aqui encontramos são palavras de alguém que nos ama e alguém que quer nos proteger de nós mesmos, uns dos outros e dos outros males aqui neste mundo. Alguém que quer preservar a nossa vida. Os nãos nos ensinam a viver a vida da maneira certa, da maneira correta, usar aquilo que Deus nos dá da maneira certa e assim otimizando tudo isso que Deus nos dá. Os mandamentos de Deus giram em torno do amor. Por meio dos mandamentos, Deus quer nos ensinar a amar a Ele, acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. As palavras, esses nãos de Deus, são como um não de um pai, de uma mãe, que ama seu filho, que está vendo ele caminhar em direção ao fogo, sabe que ele vai se queimar, vai se machucar. E o que o pai, o que a mãe diz? Não, não vai aí, você vai se machucar. É um não com amor, um não para proteger, para salvar. Um pai e uma mãe que ama seu filho não pode dizer sim para tudo aquilo que ele quer. Precisa dizer também o não, um não com amor. E é o amor que está por trás desses nãos de Deus. Isso nós podemos ver lá em Mateus 22, 37 a 40, quando Jesus diz: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Seguindo a palavra de Deus, seguindo os 10 mandamentos de Deus, toda a sociedade pode crescer e prosperar. Pois nos ajuda a ver o próximo como um irmão, como um companheiro para caminharmos juntos, um ajudando e protegendo o outro, auxiliando na melhora da vida um do outro, e não vendo o outro como um inimigo, como um adversário, como aquele que me impede de conseguir as coisas da vida. Não, sim, não. Isso nós vemos em Romanos 13, 8 a 10, Paulo dizendo: Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Por meio do estudo dos 10 mandamentos, nós podemos ver então como essas palavras são boas e eternas. Por isso que Jesus diz em Mateus 5, 17 e 18: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Ou seja, os 10 mandamentos são sempre úteis para nós. Eles nunca perdem a sua validade. Eles não precisam ser reformulados, não precisam ser atualizados, pois eles são palavra de Deus. Como verdadeira palavra de Deus, é perfeita, é eterna, não precisa mudar nada, não precisa retirar ou colocar nada. O que sim é necessário é que nós sempre então a estudemos,
para ver como ela é boa e útil para nós. Nós, então, estudarmos, meditarmos nela e trazer ela para a nossa realidade, para a nossa vida, para o nosso contexto, pois ela sempre tem algo a nos ensinar, a nos ajudar a crescer. A lei também nos mostra o que é pecado, o que é perigoso para a nossa vida aqui e que pode interferir na nossa vida eterna também. Ela mostra o que nós devemos evitar. Por isso Paulo diz em Romanos 7, 7, 8, que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, conduziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Ou seja, se Deus não nos desse a sua lei, nós não saberíamos que por nós mesmos, que por seguirmos a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, nós estaríamos cada vez mais nos afastando dele e do nosso próximo. E assim estaríamos caminhando cada vez mais em direção ao sofrimento, nesta vida e na eternidade. Mas não podemos cair no erro de achar que podemos cumprir perfeitamente a lei de Deus e assim conquistarmos nós mesmos a nossa salvação. Paulo escreve em Romanos 3, 19 e 20. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E por não conseguir cumprir perfeitamente, 100% a lei, ela então nos mostra que nós precisamos que alguém venha e nos liberte, alguém venha e nos salve, alguém venha e cumpra a lei em nosso lugar e nos salve. Ela nos mostra que nós precisamos de um Salvador. É isso que Paulo diz em Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, por meio dos mandamentos, Deus não quer nos afastar ainda mais dele, mas pelo contrário, quer nos aproximar ainda mais dele, quer nos fazer ver a nossa necessidade, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de um Salvador, e assim encontramos esse ser que nós tanto precisamos nele, nesse nosso Deus, em Cristo Jesus. Para que nós possamos reconhecer que Ele é o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso mantenedor, o nosso Salvador. Que Ele é um Deus de graça e de misericórdia. E não é porque nós vivemos agora no tempo da graça de Deus que nós devemos nos entregar ao pecado, ao mal, aos maus desejos. Mas, pelo contrário, nós devemos procurar viver corretamente esta nova vida que Deus nos dá. Nós devemos procurar viver corretamente essa nova oportunidade de recomeço de vida. Isso Paulo nos mostra em Romanos 6, 15 e 18. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ao sermos resgatados por Cristo Jesus, os 10 mandamentos, como todo o resto da Bíblia, nos ajudam a crescer em conhecimento e fé nesta nova vida. Como Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso, amados irmãos e irmãs, continuemos a estudar os 10 mandamentos, a meditar nos 10 mandamentos, a ensinar os 10 mandamentos, as 10 palavras de Deus, vivendo como filhos de nosso Pai Celestial neste mundo caído em pecado, sendo assim luz para este mundo, sendo sal para esta terra. Que as demais gerações tenham também a oportunidade de vir a conhecer esses 10 mandamentos, essas palavras de Deus, e assim se arrependam dos seus pecados e sejam salvos em Cristo Jesus e vivam a nova vida em fé. Mas, ao ensinar esses mandamentos, não façamos como se estivéssemos lidando com o gado, com pancadas e repreensão apenas, dizendo apenas não, não e simplesmente não. Mas façamos isso com amor e paciência. Como nós vimos no começo do nosso estudo de hoje, a lei se cumpre no amor. Deus não diz apenas não a nós. Não foi assim que nós fizemos os nossos estudos. Nós sempre vimos a explicação desses 10 mandamentos no resto da Bíblia. A própria palavra de Deus explica a palavra de Deus. Deus nos explicou os mandamentos por meio de histórias, de parábolas e por meio da vida dos personagens bíblicos. E ensinando assim, as próximas gerações poderão viver a palavra de Deus com temor, amor e reverência. Nós sempre queremos dar o melhor para os nossos filhos, não é mesmo? Queremos dar o melhor para eles. E não tem nada melhor neste mundo do que a bênção de Deus. E a bênção de Deus é prometida a todos aqueles que dirigem a sua vida a partir dos 10 mandamentos. Você lembra disso? A gente já viu isso nos nossos estudos. Vimos isso no primeiro vídeo, no estudo do primeiro mandamento. Já lá, no primeiro vídeo, no primeiro mandamento, Deus então promete abençoar até 1000 gerações daqueles que o amam e daqueles que guardam os seus mandamentos. Versículos 5 e 6 de Êxodo 20. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Oremos. Ó Deus, Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, te agradecemos por nos amar tanto e assim nos dar a tua palavra, para que pudéssemos te conhecer verdadeiramente. E para que possamos estar cientes de nossa real situação como escravos do pecado, e assim ver o quanto precisamos de Cristo Jesus, nosso Salvador. Obrigado por ter vindo a nós e ter cumprido a tua lei em nosso lugar, assim pagando nossos pecados e nos resgatando. Obrigado por nos mostrar que por trás dos teus não está o teu amor, que quer nos cuidar, nos proteger e ensinar a viver de maneira correta, cumprindo a tua vontade. Nos dê teu Santo Espírito para que nos capacite a ensinar essas palavras de amor às demais gerações. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e encerramos esse nosso estudo com um hino. Restaura a alma.
preceitos do Senhor.